Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova amarela de matemática do Colégio Naval desse ano 2022. Nesse vídeo eu vou resolver a segunda questão dessa prova, que tratou de área de figuras planas, razões trigonométricas e vértice da parábola. Bora lá? O símbolo do Grêmio Estudantil do Colégio Naval é composto por um círculo de raio K raiz de 3, centro O, tangente ao lado BC e ao segmento MN, sendo MN paralela a BC, do triângulo equilátero ABC, cujo lado mede 6 cm, conforme figura abaixo. Determine o valor de K para que a soma das áreas do triângulo AMN e do círculo seja mínima em centímetros. E ele pediu para a gente utilizar π igual a 3. Aí ele deu esta figura aqui para a gente. Nessa figura, repare que ele informou que esse círculo aqui, ó, de centro O tem raio que mede K raiz de 3. Então, vamos marcar aqui o raio desse círculo, K raiz de 3. Então, aqui também vai ser um raio K raiz de 3. Informou que esse círculo ele é tangente a esse lado BC e também a esse lado MN. Se um círculo ele é tangente aqui a dois segmentos, nós sabemos que todo raio ele é perpendicular a um segmento, a uma reta, no ponto de tangência. Então aqui esse ângulo vai ser reto. Pela mesma razão, como ele é tangente também a esse lado MN, aqui também esse ângulo vai ser um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Informou que o triângulo equilátero aqui, ABC, tem lado que mede 6. Então, se esse triângulo é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então, vamos marcar que cada lado aqui tem que medir 6. Ele quer que a gente determine o valor desse K para que a soma das áreas do triângulo pequenininho aqui de cima, AMN, e do círculo seja mínima. Então, nós vamos começar calculando aqui a área desse círculo, que é mais fácil. Para calcular a área de um círculo, a gente sabe que é π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos marcar o π, o raio do círculo que ele informou que é K raiz de 3, então vai ficar K raiz de 3 ao quadrado. Mas pediu para a gente utilizar o valor de π igual a 3. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes. Aqui nós temos a potência de um produto. E a potência do produto é o produto das potências. Então, vai ficar K ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. A gente pode cancelar o 2 com o índice do radical, vai ficar 3. 3 vezes 3, 9 vezes K ao quadrado, 9K ao quadrado. Pronto, achamos a área do círculo. Mas agora a gente precisa também calcular a área desse triângulo pequenininho aqui de cima. Bom, para a gente calcular a área desse triângulo pequenininho aqui de cima, vamos pensar o seguinte, esse triângulo grande que ele informou para a gente, o triângulo ABC, ele informou que ele é equilátero. Se ele é equilátero, nós já marcamos, né? Todos os lados são iguais. Mas todos os ângulos internos também são iguais e cada um é de 60 graus. Então, esse é de 60, esse é de 60 e esse é de 60. Ele informou também que esse segmento MN é paralelo a esse lado BC. Portanto, nós vamos ter aqui, ó, duas paralelas cortadas por uma transversal. E duas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes iguais. Então, repare, aqui nós temos as duas paralelas, os dois segmentos paralelos. Esse lado aqui é uma transversal. E repare, esse ângulo aqui e este ângulo são correspondentes. E os ângulos correspondentes são iguais. Então, se esse é de 60, esse aqui é de 60 também. Pela mesma razão, esse ângulo e esse ângulo aqui também são correspondentes. E se eles são correspondentes, eles são iguais. Então, aqui é 60, esse também é 60. Portanto, se esse triângulo aqui em cima, esse triângulo AMN, se ele tem os três ângulos iguais, cada ângulo é de 60, então esse triângulo aqui também é um triângulo equilátero. Só que eu não sei quanto que mede cada um desses lados dele. Eu vou falar que mede L. Então, para calcular a área desse triângulo AMN, a área de um triângulo equilátero é dado pela fórmula L2 raiz de 3 sobre 4. Mas quanto que vale esse lado desse triângulo pequenininho? Veja, para a gente determinar esse lado desse triângulo pequenininho, basta a gente pegar o lado do triângulo grande e retirar essa medida BN aqui, ó. Então, esse lado, ele mede 6 menos esse pedaço BN. Mas quanto que mede esse pedaço BN aqui? Para a gente determinar essa medida BN, nós vamos pegar aqui, ó, a distância desse ponto N até chegar aqui a esse lado BC. Se a distância vai formar um ângulo reto. Mas repare que essa distância aqui nada mais é que o diâmetro desse círculo. E esse diâmetro aqui é K raiz de 3 com K raiz de 3, isso aqui vai dar
2k raiz de 3. Então, nós já temos que essa medida aqui é 2k raiz de 3. Agora, observe nesse triângulo formado aqui, que é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui ó, é reto, porque nós marcamos aqui a distância entre esses dois segmentos. Então, esse ângulo é reto, portanto, esse triângulo é um triângulo retângulo. E nós queremos determinar essa medida aqui, BN, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E veja que nesse triângulo retângulo, nós conhecemos esse ângulo aqui, que é de 60, conhecemos esse cateto e precisamos determinar essa hipotenusa. Então, a gente pode utilizar aqui uma das razões trigonométricas. Qual das razões trigonométricas a gente vai poder utilizar? O seno, cosseno ou tangente? Eu preciso relacionar aqui ó, esse cateto que está oposto a esse ângulo com essa hipotenusa. Então, qual das razões trigonométricas me permite relacionar um cateto oposto com hipotenusa? Precisa ser o seno. Então, é o seno desse ângulo 60 vai ser igual a traço de fração. O cateto que está oposto aqui a esse ângulo aqui é 2k raiz de 3, dividido pela hipotenusa BN, que é o que nós queremos. Agora, quanto que vale o seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E isso vai ser igual a 2k raiz de 3 sobre BN. Aqui a gente multiplica cruzado. BN vezes raiz de 3, a gente vai ter raiz de 3 vezes BN. 2 vezes 2 aqui vai ficar 4k raiz de 3. Essa raiz de 3 com a raiz de 3 a gente pode simplificar. Então vai ficar o BN, que é igual a 4k. Então nós já sabemos que essa medida de BN é 4k. Se eu já sei que essa medida de BN aqui é 4k, então o lado desse nosso triângulo aqui vai ficar 6 menos 4k. Então agora a gente volta e substitui aqui para calcular a área desse triângulo pequenininho. Então vamos colocar traço de fração. Quanto que vale o lado desse triângulo pequenininho aqui? É 6 menos 4k. Então vai ficar ó, 6 menos 4k ao quadrado, vezes a raiz de 3, tudo isso sobre 4. Então agora a gente vai desenvolver esse quadrado aqui. Então vamos colocar traço de fração, vamos abrir um parênteses aqui para a gente desenvolver esse quadrado. Aqui nós temos o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença vai ser o quadrado do primeiro termo, que é 36, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 48k, mais o quadrado do segundo termo, então mais 16k ao quadrado. Tudo isso vezes a raiz de 3 sobre 4. Assim, a área desse triângulo pequenininho vai ser traço de fração. Repare aqui, nós temos 36, 48, 16. Repare que todos esses números são múltiplos de 4. Então, a gente pode colocar aqui 4 em evidência. Então, vamos abrir parênteses aqui. 36 aqui, ó, por 4 vai sobrar 9. Menos 48k, dividido por 4 aqui, menos 12k. Mais 16k2, dividido por 4 vai ficar mais 4k2. Isso vezes a raiz de 3 sobre 4. Aqui a gente cancela 4 com 4, então vai ficar esse número aqui vezes a raiz de 3. Então, repare, nós temos esta expressão aqui vezes a raiz de 3. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Vamos pegar todo mundo que está aqui dentro do parênteses e multiplicar pela raiz de 3. 9 vezes a raiz de 3 vai ficar 9 raiz de 3. 12k vezes a raiz de 3 vai ficar menos 12 raiz de 3k. 4k2 vezes a raiz de 3 vai ficar mais 4 raiz de 3k2. Pronto, achamos a área do triângulo pequenininho. Mas ele falou que para a gente determinar o valor de k, de maneira que a soma das áreas desses triângulos seja mínima. Então vamos calcular essa área dessa soma. Então vai ser a área do triângulo pequenininho mais a área do círculo. A área do triângulo pequenininho nós encontramos aqui, que é esse número todo, essa expressão aqui. Então vamos escrever, ó. 9 raiz de 3 menos 12 raiz de 3k mais 4 raiz de 3k2. Mais a área do círculo. A área do círculo nós encontramos também que é 9k2. Para facilitar aqui, essa área dessa soma aqui eu vou chamar simplesmente de A. Então nós vamos dizer aqui ó, a área, mas repare que essa área está em função dessa letra K, dessa incógnita K. Então é a área em função de K. E vamos organizar isso aqui e colocar em ordem decrescente de grau. Então vai ficar ó, 9k2 mais 4 raiz de 3k2 menos 12 raiz de 3k mais 9 raiz de 3. Portanto, essa área em função de k, repare, aqui nós temos 9k2 e aqui nós temos 4 raiz de 3k2. Vamos colocar esse k2 em evidência. Então, nós vamos abrir um parênteses aqui e colocar o k2 em evidência. 9k2 dividido por k2 vai sobrar 9. 4 raiz de 3k2 dividido por k2 vai sobrar 4 raiz de 3. Menos 12 raiz de 3k
mais 9 raiz de 3. Perceba que nós temos aqui uma função de segundo grau, onde nós temos aqui a de k é igual a 9 mais 4 raiz de 3k2, menos 12 raiz de 3k, mais 9 raiz de 3. É uma função de segundo grau, é uma função quadrática, onde o nosso termo a aqui, repare, o que acompanha k2 aqui é 9 mais 4 raiz de 3, então esse aqui é meu a. Esse aqui é o nosso termo b, e esse aqui é o termo c. Como ele quer que a gente determine o valor de k para que a soma dessas áreas seja mínima, repare, para a gente determinar isso, pessoal, perceba, como ela é uma função de segundo grau, nós sabemos que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Essa parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo, vai depender do termo a. Se o termo a for positivo, a concavidade dela é voltada aqui para cima. Nesse caso aqui, repare, nosso termo a aqui é positivo, é 9 mais 4 raiz de 3. Então nós vamos ter uma parábola aqui com a concavidade voltada para cima. Se ela tem a concavidade voltada para cima, então é claro que ela realmente vai emitir aqui um valor mais baixo, um valor mínimo. Esse valor mínimo aqui, esse ponto mais baixo aqui de nossa parábola, é o vértice da parábola. Se esse vértice aqui é um ponto, ele tem coordenadas que são o x do vértice e o y do vértice. Mas a gente vai precisar calcular qual dos dois, é o x do vértice ou é o y do vértice. Veja que ele quer que a gente determine o valor do k. Então, se ele quer o valor do k, repare, nós temos a função aqui, a área, em função de k. Então, em função de k. Então, nós queremos determinar esse valor do k. Se nós queremos determinar o valor do k, nós vamos calcular aqui o x do vértice. E a gente sabe que o x do vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Portanto, aqui vai ficar menos traço de fração. Quem é o nosso b aqui? O nosso b é menos 12 raiz de 3 sobre 2 vezes a. O nosso a é 9 mais 4 raiz de 3. Então, 2 vezes 9 mais 4 raiz de 3. Veja, menos aqui, vezes menos aqui vai ficar mais traço de fração. Aqui a gente pode simplificar. 12 por 2 vai sobrar 6. Então, vai ficar 6 raiz de 3. Tudo isso sobre 9 mais 4 raiz de 3. Esse x do vértice aqui, para o que a gente está querendo aqui, ele é exatamente o valor do k. Repare, aqui a função ela não está utilizando o x, está usando o k. Então, como ele quer o valor de k, então é o nosso x do vértice. Esse x do vértice aqui é o nosso k. E esse k vale quanto? Vale 6 raiz de 3 sobre 9 mais 4 raiz de 3, que a gente pode escrever 6 raiz de 3 barra 9 mais 4 raiz de 3, e essa resposta a gente encontra aqui na letra E. Show de bola, uma bela questão, bem grande, mas muito bacana, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!